Eu tenho pregado uma série de mensagens olhando para Jesus, e hoje a série de mensagens, a quarta mensagem é Olhando para Jesus com Amor. E quando a irmã Marinês estava falando aqui do nosso alvo missionário, me veio à mente, a gente quer alcançar, nós vamos alcançar o alvo em nome de Jesus. E aí R$2.900. R$2.900. Se a gente dividir isso aqui para o número de pessoas que tem aqui, não chega a R$50, talvez uns 40, R$30 para cada um. Nós vamos chegar ao nosso alvo de R$7.000. É um desafio. Então, se você ainda não deu no sábado, eu e a minha família, nós vamos trazer a nossa oferta no sábado, dia 30. Então, programe-se, faça, nós vamos chegar lá em nome de Jesus, atingir esse alvo. Se você não deu a sua oferta, dê ela designada para missões mundiais. E aí os tesoureiros vão saber canalizar isso para a Junta de Missões Mundiais. Abra sua Bíblia, então, em Hebreus capítulo 12, que tem sido o texto que eu estou usando para compartilhar essa mensagem, essa série de mensagens, olhando para Jesus. Hebreus 12, de 1 a 4, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Na primeira mensagem que eu preguei no dia 3/4, eu falei de uma corrida, eu falei que nessa corrida, nessa jornada da vida cristã, nós precisávamos nos livrar do peso daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E como que a gente faria isso? Olhando para Jesus. É uma necessidade, e é uma corrida, é uma jornada que foi proposta para nós. Não sou eu que escolho. Ontem o Robson escolheu correr 5.000? 10.000. Ele escolheu correr 10.000. Já o irmão Juscelino escolheu correr 21 mil metros, 21 quilômetros. Então, a jornada da vida cristã, ela é proposta, ela é designada pelo próprio Senhor a cada um de nós. Então, você não tem a opção de escolha. É uma jornada, é uma corrida. Na segunda mensagem, eu falei a respeito do pensar bem, considerar aquele, Jesus Cristo, e manter o foco em Jesus. É você entender que nessa jornada, que nessa corrida, por que eu devo pensar bem naquele que suportou as ofensas de todos os pecadores? Porque numa corrida, você pode se cansar, segundo o autor de Hebreus, ou se desanimar. Então, pensar em Jesus, viver uma vida diária pensando em Jesus, viver uma vida diária pensando nas Escrituras, viver uma vida diária respirando, digamos assim, como a gente diz na gíria, respirando Cristo para tudo quanto é lado, é exatamente para que nós não nos cansemos e não nos desanimemos. Então, foi a segunda que eu trabalhei, e foi quando eu disse que disciplina e obediência e santificação vão nos ajudar nessa jornada da vida cristã, e a gente precisava de ter uma vida piedosa diante de Deus. No domingo passado, eu preguei olhando para Jesus, aquele que ressuscitou.
olhando para Jesus, aquele que ressuscitou. Por quê? Para que houvesse a ressurreição, precisava existir o quê? A morte. Então, através da morte de Jesus, nós precisávamos e ganhamos a vida eterna. Eu falei de 3 coisas. Você se lembra de 3 coisas que nós tínhamos que fazer? Que Jesus fez como exemplo e que nós deveríamos fazer? Vocês se lembram delas? Quais foram as 3 coisas? Mateus 16, 24, se não me falha a memória. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele negou a si mesmo, veio em forma de homem. Ele se humilhou, ele morreu pelos nossos pecados, e aí ele enfrentou a vergonha, que foi morte de cruz, porque ele estava seguindo a Jesus, a Deus, ouvindo as coisas que o Pai fazia, e ele então seguia as orientações do Pai. Eu quero compartilhar hoje com você, olhando para Jesus, aquele que nos amou primeiro. E quando eu falo de olhar para Jesus, aquele que nos amou, é porque nós precisamos entender esse amor de Jesus por nós. Porque se nós não entendermos, não compreendermos esse amor, você e eu vamos continuar afirmando que Jesus nos ama, até o ponto de uma dor, de uma circunstância, de uma perda, de uma situação difícil, dizer ao contrário para você. Então, entender o amor de Deus por mim e por você determina a forma como eu e você vivemos o dia a dia. A forma como nós enfrentamos os problemas, a forma como nós passamos pelas provações. E quando Jesus então morreu e ele nos amou primeiro, é porque o ministério de Jesus, o cerne do ministério de Jesus, foi o amor. Tudo o que Jesus fez, ele ter se humilhado, ele ter que carregar a cruz por mim e por você, e ele seguir a vontade do Pai e enfrentar a vergonha de morrer numa cruz, é porque isso é completo amor, e amor completo por mim e por você. Olha que coisa interessante, quando a gente entende esse amor de Deus por nós, a gente passa a viver para Jesus. Existe um fato, eu vou citar 2 fatos. Tem um fato que foi mencionado aqui em Gálatas 2:20. Qual é o fato? Fomos crucificados com Cristo. Isso é um fato. Se você não entender que você morreu com Cristo, você não vai conseguir permitir que Cristo viva em você. Você precisa entender que não há mais condenação, porque você foi crucificado com Cristo. Então você não pode permitir que a culpa tire de você aquilo que Cristo deu. Você precisa entender este fato, compreender esse fato. Por quê? Porque você vai poder lutar contra o pecado. Você não vai se entregar ao pecado. Você não vai dizer mais, eu peco porque eu estou morrendo, estou nesse corpo aqui, e aí eu não tenho domínio. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Quando o espírito é forte, nós vencemos a carne. Quando o espírito é forte pela fé em Jesus, crendo em Deus, nós vencemos o pecado na carne. Obviamente, nós não vamos ser completamente santos enquanto habitarmos esse corpo, mas o nosso Deus já olha para a gente e olha para você como uma pessoa santa, se você tem Jesus como Senhor e Salvador. E por que que ele fez isso? Por que que ele se humilhou? Porque ele obedeceu até a morte, e porque ele passou a vergonha da cruz? Por amor. O que você não está conseguindo suportar por amor a Jesus? A humilhação.
Se humilhar diante de Deus, se humilhar diante do outro, isso é prova de que você ama Jesus. Você não vai precisar carregar uma cruz para a sua salvação, porque Jesus já fez isso. Mas por que Jesus carregou a cruz? Porque essa era a missão dele. Eu e você também temos uma missão e nós precisamos carregar a nossa cruz todos os dias. O que é carregar a cruz todos os dias? É abrir mão do nosso ego. A vida da alma é o ego. Jesus, por amor a mim e a você, nos deu a forma como nós podemos vencer o ego. É carregar a cruz. E como é que você carrega a cruz? É muito simples. Pastor, peraí, como é que é isso? Como que é simples? É só a gente olhar para Jesus. A Bíblia diz que ele morreu e que ele venceu a morte e que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, abriu mão e veio, humilhou-se como homem, ele se tornou e morreu de morte de cruz. Então, todas as vezes que eu faço o que Jesus fez, Jesus está vivendo em mim. Todo ato de obediência a Deus é um ato de perfeição. Você já imaginou isso? Romanos 12, 1 e 2. A parte 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você obedece a Deus em toda e qualquer situação, é bom, agradável e perfeito. Está entendendo isso? Isso é amor. Ele arranjou um jeito maravilhoso, precioso, nos deu o exemplo. Eu falei isso na primeira mensagem, que nós temos a corrida, nós temos que perseverar durante a corrida, e nós temos uma pessoa que já correu e já foi vitorioso, e é o nosso, eu falei, técnico, que é Jesus. E ele deixou esse exemplo para nós. Isso é prova de amor, meu irmão. Ele não nos salvou e nos abandonou à nossa própria sorte. Ele não nos amou e nos deixou à mercê da nossa alma, da nossa mente, das nossas emoções e da nossa vontade. Ele nos amou, Ele crucificou a nossa carne, Ele nos deu a condição, e hoje eu e você podemos também ser bom em termos de vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Através de quê? Da obediência ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Percebe que não está em nós? Está em Cristo. Por isso que eu e você podemos fazer qualquer coisa que Deus pede para fazer. E quando a gente se limita pela vergonha, a gente se limita porque eu não sei fazer, a gente se limita porque a gente não tem treinamento, a gente se limita porque o outro faz bem. Não, isso não é de Deus. Porque quem opera em nós é o Espírito Santo. Enquanto nós não entendermos isso, baseado no amor de Jesus, você e eu vamos ter uma lista de desculpas porque que eu não posso fazer isso ou aquilo em retribuição a todo esse amor de Deus por mim e por você. Nós comemoramos domingo passado, celebramos a Páscoa, a vitória que Jesus nos deu sobre a morte, sobre o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. E isso foi nos dado através de Jesus. Então, concentre a sua vida no amor de Deus. Está indo tudo bem? Concentre a sua vida no amor de Deus por você. Apareceu provações? Concentre a sua vida no amor de Deus por você. Se eu pudesse parafrasear o autor brasileiro que mais vende livro no Brasil, que ele fala de vídeo, livro, curso, né?
eu usaria aquelas 4 coisas de Atos capítulo 2, lá, a partir do versículo 42, doutrina, oração, comunhão e pão. Doutrina, oração, comunhão e pão. Todos os dias. Doutrina, oração, comunhão e pão. Doutrina, oração, comunhão e pão. E a gente seria muito mais felizes e vitoriosos do que nós somos hoje. É isso que Jesus fez. Jesus dizia para os discípulos assim, vocês estão preocupados, estou aqui parafraseando, vocês estão preocupados com essa comida aí que vocês foram comprar ali no mercado? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Agora eu pergunto para você, qual deveria ser a minha comida e a sua comida? Como discípulo de Jesus, é o que Cristo fez. A nossa comida deveria ser a doutrina, que é a palavra de Deus, a oração, que é a nossa forma de abrir o nosso coração para Deus nos sustentar, e a comunhão, que é o que nós fazemos como igreja, como família, e é também a questão do partir do pão. É isso que deveria ser a nossa vida, todos os dias. Porque foi isso que Jesus fez, Ele demonstrou o amor por mim e por você. Qual é a área da sua vida que o amor de Deus, por causa de mim ou por causa de você, ainda não conseguiu alcançar? Qual é a área da sua vida que você precisa deixar que o amor de Deus inunde essa área da sua vida? Você precisa pensar sobre isso agora, e pense bem naquele que pode trazer solução para isso. Eu queria orar por você agora exatamente por essa área da sua vida. Então, se você ainda não pensou numa área, qual é a área da sua vida que precisa ser inundada com o amor de Jesus? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que dentro disso que nós acabamos de compartilhar, olhando, ó Deus, para cada um de nós aqui, para os nossos corações, porque isso é uma coisa que o Senhor é especialista. O Senhor não vê a aparência, o Senhor olha exatamente o que está no nosso coração. E, ó Deus, aqueles que nesse momento colocaram diante do Senhor uma área que o amor do Senhor, não por causa do Senhor, mas por causa de nós mesmos, ainda não alcançou essa área. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que haja uma intervenção agora do Teu Espírito Santo, a fim de que essa área da vida de cada um de nós, que precisa ser inundada com o Seu amor, a partir de agora, Senhor, possa ser inundada, protegida, revestida com o amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Continuando, e olhando ainda agora, se você puder voltar lá para Hebreus 12, no versículo 2, o autor começa assim: tendo os olhos fitos em Jesus. Os olhos fitos em Jesus. Quando eu estava vindo de manhã para cá, eu e a Rosa, a gente estava no carro, e a gente estava tentando identificar onde é que estava o Robson e o seu Juscelino, porque nós passamos, tinham um corredorzinho, várias pessoas correndo, né? E aí, a gente está passando assim, olhando, né, para ver, e aí tinha o pessoal que estava distribuindo água, né? E o pessoal pegava o copo com a água, vou aproveitar, correndo, é como se fosse uma olhada rápida assim, e continuando indo em frente, porque tinha um objetivo, tinha um alvo, tinha um foco. Pensando nisso, eu quero, olhando para Jesus, os olhos fitos de Jesus, eu queria que você fosse agora para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Na carta de Paulo, Paulo está dando ali uma orientação, eu não vou me aprofundar no pano de fundo da carta de Paulo a Timóteo, mas tinha uns camaradas que estavam criando confusão, criando caso,
querendo ser mestres na igreja, mas não compreendiam nem o que falavam. Falavam com tanta convicção, com tanta certeza, mas nem eles mesmos não compreendiam o que eles estavam dizendo. E quando chega então no versículo 5 do capítulo 1, Paulo então está considerando para Timóteo as seguintes palavras, diz assim: o objetivo dessa instrução é o amor. Eu vou repetir o início. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de boa consciência e de uma fé não fingida. E quando chega então no versículo 6, ele diz: alguns se desviaram destas coisas. De que coisas se desviaram? De uma boa consciência, de uma fé não fingida e de um coração puro. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então, como que eu posso expressar o meu amor por Deus e como eu posso compreender melhor a minha jornada da vida cristã e manter os meus olhos fitos em Jesus? 3 coisas que Paulo fala aqui que nós devemos fazer. Mas antes de compartilhar essas 3 coisas, um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, eu quero primeiro falar desses camaradas que estavam preferindo discussões inúteis, e eu fico imaginando assim, como nas igrejas evangélicas, entre os irmãos, há discussões inúteis. Quantas discussões, às vezes, teológicas inúteis. E as pessoas falam com tanta convicção, com tanta propriedade, mas não entendem e compreendem nem o que estão falando. Então Paulo está dizendo que alguns se desviaram destas coisas, voltando a essas discussões inúteis. Olha só, se o meu foco for Jesus, se eu manter os meus olhos em Jesus, a minha vida vai ser diferente. Agora, se eu ficar mantendo o meu foco em discussões inúteis, em discussões vãs, em coisas que não edificam, ou em outras situações fora da igreja, que não me traz para mais perto de Deus, vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com estes homens. Eles se desviaram. Por isso que às vezes nós não compreendemos o amor de Deus por nós. Por isso que às vezes nós não retribuímos a Deus o nosso amor por Ele, e por isso que às vezes nós não conseguimos manter o nosso foco em Jesus, porque nós nos distraímos com aquilo que Paulo, que o autor de Hebreus fala, do peso que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E esses homens, querendo ser mestres, se parecendo serem mestres, não compreendiam nem o que dizem. Em outras palavras, é como se nós cantássemos aqui: reina em mim, mas Jesus não reina. Em outras palavras, é como se nós cantássemos aqui: Senhor, tudo entregarei. E às vezes você entrega uma noite de domingo para Jesus. O que é isso? É se desviar, é tirar o foco. É a gente achar que só esse momento aqui vai sustentar a gente. Aí vem a tribulação, vem a tentação, vem as perdas, vem as dores, e a gente não suporta. Sabe por quê? Porque tiramos o nosso foco de Jesus. Beber água durante uma corrida é bom e é saudável? É, Robson? Não é? É. Mas se o corredor ficar olhando para a banca de água, ficar escolhendo qual copo ele vai beber, aí ele vai se perder. E muitas vezes, na jornada da vida cristã, o crente perde tempo
ou acaba se prejudicando, porque tirou o foco de Jesus, colocou o foco nas coisas inúteis, colocou o foco naquilo que não é Jesus. Pensa aí numa coisa que você, todos os dias você fala sobre isso. Eu vou pensar aqui, minha filha está aqui, minha esposa está aqui, então todos os dias eu falo alguma coisa de política. Eu não vou aqui enganar os irmãos, tá? Todos os dias. Sou muito bem atualizado a respeito disso, seja lá no Twitter, seja lá nas outras redes sociais. Então, eu sou muito bem. Pensa em alguma coisa que todos os dias você pensa. Pensou? Essa coisa que você pensa todos os dias, ela é muito mais do que o tempo que você passa pensando em Jesus, na doutrina, nas orações, na comunhão e no partir do pão? Você está entendendo? O que vai dominar a sua mente, as suas emoções e o seu coração e a sua vontade? Se for, falei política, se for futebol, se for trabalho, que tem gente que fala de trabalho o tempo todo, se for da vida dos outros, se for de filmes, séries, lançamentos, youtubers, influenciadores, exatamente aquilo que toma mais o seu tempo é o que vai estar na tua mente, é o que vai estar nas tuas emoções e é o que vai estar na tua vontade. Então, essas três coisas que eu vou compartilhar com você, tem que fazer parte da sua vida todos os dias. Você acorda pensando nisso, você passa o dia pensando nisso. Antes de você tomar uma decisão, você pensa nisso. Você vai conversar com alguém, você pensa nisso. Você vai desenvolver a amizade, como o Ricardo falou aqui, você tem que pensar nessas três coisas. Você vai em algum lugar, você vai em algum evento, você vai assistir algum programa de televisão, você vai ligar alguma coisa para observar algum tipo de notícia. Essas três coisas você precisa pensar a respeito dela. A primeira coisa que Paulo fala, e ele fala que isso, deixa eu repetir o versículo, o objetivo dessa instrução é o amor. Então, o que eu vou dizer para você, de manter o foco, de olhar para Jesus, o objetivo do que eu vou dizer para você aqui é o amor, que procede, primeira coisa, de um coração puro. E quando você pensa num coração puro, não tem como a gente deixar de abrir a nossa Bíblia lá no Salmo 24. Se você puder aí, agora nós vamos ler alguns textos bíblicos, porque é importante a gente falar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que tem poder. Um coração puro é um coração limpo, não é um coração dividido. O que é um coração dividido? Você tem dois deuses, você tem o Deus de Israel, mas Mamon é o seu Deus, mas a televisão é o seu Deus, o influenciador é o seu Deus, o político é o seu Deus, e o carro é seu Deus, sei lá, os teus sonhos é o teu Deus. Aí você está com o coração dividido. Coração puro é um coração limpo, é um coração sincero, é um coração transparente diante de Deus. E diz assim lá no Salmo 24, versículos 3 e 4. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no teu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. É o de coração puro. É o de coração íntegro, é o do coração que tem apenas um Deus, é de um coração que não é um coração dividido, é o coração que prioriza a vontade de Deus, é um coração que disciplina a alma. Então, quando você obedece a Deus,
você está alimentando o teu espírito, que é o teu espírito que se comunica com Deus, é o teu espírito que adora a Deus. Então, as tuas emoções podem ser negativas, mas você não perde a adoração a Deus, você não perde a fé em Jesus. Você pode ter a tua mente atribulada com um monte de coisa, mas é o teu espírito que vai estar adorando a Deus, clamando a Deus e buscando a Deus. Quando a gente deixa apenas a nossa alma, emoções e pensamentos dirigir a nossa vida, a nossa vontade, a gente perde o contato com Deus. E quando Paulo fala aqui de um coração limpo, sem duplicidade ou engano, ele está dizendo aqui de um coração que tem o desejo de Deus, santidade. E a santidade, meus irmãos, é impressionante. Se o pecado entrou no mundo por causa da desobediência, a santidade, a salvação, vem por uma obediência a Deus. Não há santidade sem obediência a Deus. Você quer ser santo? É obediência. Mas como você pode ter um coração puro? Se na maior parte do tempo você está fazendo coisas que afastam você de Deus. Nós, como crentes em Jesus, deveríamos respirar o tempo todo. O tempo todo. Lá em casa já tem, acho que já passou de 1 ano e meio, 2, não sei. Todo domingo, antes de vir para o culto, eu coloco uma música e depois, na sequência, eu ponho outras músicas. Hoje eu coloquei a música quando eu estava fazendo a minha meia barba. E depois eu coloquei, foi Vencedores, né? Vencedores por Cristo, lá de 1977. Todo domingo, já faço isso há quase 2 anos. É uma maneira que eu encontrei de estar me preparando, acalmando o meu coração, para vir para a igreja, para estar com o Senhor. Você e eu precisamos criar, sob a direção do Espírito Santo de Deus, meios para a gente ficar saturado da Bíblia, da palavra de Deus, da presença de Deus, todos os dias. Todos os dias. Você não sabe o que fazer? Põe a Bíblia para tocar, vai ler a Bíblia, mas não deixa a sua mente vazia ou ocupada com aquilo que pode te distanciar de Deus. Irmãos, isso é uma decisão minha e sua. Quando Deus olha para um coração, seja de um pré-adolescente ou de uma pessoa mais idosa, quando Deus olha para um coração e esse coração quer, esse coração deseja, pode até estar difícil fazer, mas Deus olha e vê que esse coração deseja ser puro, Deus vai atuar no coração. E você vai conseguir fazer aquilo que você imagina que você não consegue fazer. A pureza abre portas para a presença de Deus, para o amor, e nos permite enxergar quem é Deus e quem nós somos. Essa pureza do coração que Deus quer, e que é resultado da obediência a Deus, toda vez que você obedece a Deus, isso é pureza. Toda vez que você obedece a Deus, isso é um coração puro. Então, se você quer mais pureza no seu coração, obedece mais a Deus. Não há um outro meio de você ser puro, de você ser santo, de você ter um coração puro. Há também um outro texto, rapidamente, 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1 22. Agora que vocês purificaram a sua vida, é pelo quê?
na tua versão? Pelo que a gente purifica a vida? Pela obediência à verdade. Visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. O amor é fruto da obediência a Deus. Eu vou repetir o versículo. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência, você purifica a sua vida, você purifica os seus relacionamentos, você purifica pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Ame sinceramente uns aos outros de todo o coração. Você quer amar mais uma pessoa? Você quer amar mais os não crentes? Você quer amar mais a pessoa que te ofendeu? Você tem que obedecer a Jesus. Não é mágico, é fé. Daqui a pouco eu vou falar sobre fé. Então, isso é um coração puro. Então, se você quer um coração puro, e Paulo está dizendo que o amor procede de um coração puro. Pureza, obediência, santidade, obediência, amor, obediência. E quando eu obedeço a Deus, eu estou fazendo uma coisa boa, eu estou fazendo uma coisa agradável, e eu estou fazendo uma coisa perfeita. Que coisa maravilhosa está ao meu alcance, está ao seu alcance. Nós podemos mudar o mundo com essa verdade de Jesus, por um simples ato de obediência. Mas Paulo fala de uma segunda coisa, que é da consciência. Como você vai amar, ou melhor, como que você pode ter uma consciência, uma boa consciência. E ele fala que essa boa consciência, o que seria a consciência para você? Só para eu entender o que você entende sobre consciência. O que para você é uma consciência? Oi? Consciência para você significa testemunho. O que mais? O que seria a consciência? Discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. A consciência, ela vem pelo fortalecimento, pelo Espírito que Deus nos deu, pela nossa relação do nosso Espírito com o Espírito de Deus, para ter uma consciência do que é certo e do que é errado. Só o que a gente faz? Se essa consciência do que é certo e do que é errado, ela precisa de um parâmetro, ela precisa de uma verdade, porque como é que você vai saber se é certo ou se é errado? Você precisa de Deus, você precisa das coisas de Deus, você precisa saber qual é a vontade de Deus. No entanto, o nosso raciocínio atrapalha, a nossa mente atrapalha aquilo que a nossa consciência, que é um agir de Deus na nossa vida, no nosso espírito, já mostrou que é certo ou que é errado. Aí nós vamos trabalhar a nosso raciocínio para tentar justificar a escolha de acordo com a nossa vontade e não com a vontade de Deus. Você já viu uma pessoa desse jeito? Eu não sei se é porque eu sou pastor ou se você também já sabe muito bem disso. Tem uma pessoa que chega para você e fala: eu falei com fulano de tal, eu queria saber qual é a vontade de Deus. Aí o irmão vai e dá uma palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso aqui. Aí a pessoa não gosta da resposta, porque ela quer uma outra resposta. Aí ela procura uma segunda pessoa, diz a mesma coisa. Não, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz isso. Ela pega uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, uma quinta pessoa. Quando chega na sexta pessoa, a sexta pessoa dá a resposta que ela quer ouvir. Aí ela: Deus falou comigo agora. Sabe o que é isso? É você ficar raciocinando uma coisa que Deus já disse que você tem que fazer. Deus diz para mim, que é filho, que eu tenho que obedecer meu pai. Ponto. Obedecer meu pai e minha mãe. Ponto.
Eu não tenho que raciocinar se eu vou obedecer meu pai e minha mãe, porque ele fez isso, fez aquilo, falou desse jeito, ou falou do outro jeito. Você não tem que raciocinar sobre isso. Pastor, quer dizer então que nós temos que ser uns burrinhos, vaquinha de presépio? Não! Você apenas tem que confiar em Deus, porque Ele disse que você precisa obedecer. É só isso, é fé. É fé, meus irmãos, não é raciocínio. Se Deus diz que você tem que orar, não interessa o seu tempo, você tem que orar, é prioritário. Se Deus diz que você precisa ter comunhão com Ele pelas Escrituras, não adianta você raciocinar e apresentar uma lista de 200 coisas que você tem que fazer no dia, por isso você não teve tempo de orar ou de ler a Bíblia. Não adianta raciocinar, não funciona. Ter uma boa consciência é você entender que Jesus é que vai te ajudar a discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas como isso funciona? Eu aprendi com a Norma. A Norma, ela falou, mas você tem que dizer o como, entendeu? Eu vou dizer o como. Como é que você pode ter uma consciência limpa? Salmo 119. Pode abrir aí, por favor. Salmo 119, eu vou ler só uma parte, que é a partir do versículo 9. Como é que você pode ter uma consciência, uma boa consciência? Porque você pode ter uma consciência cauterizada, Paulo fala isso a Timóteo. Tinham homens que tinham a mente cauterizada, eles não entendiam, não queriam e não suportavam as verdades de Deus. Mas como que eu e você podemos ter uma boa consciência? Tá? Diz assim, como pode o jovem manter puro a sua conduta? Aí ele responde, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, o que é viver de acordo com a palavra de Deus? Obediência. Agora, você vai continuar raciocinando a respeito da vontade de Deus? Você vai continuar raciocinando e dando uma lista de desculpas? Eu não tenho condições, eu não posso, eu não sei. Não, aí você está negando a verdade de Deus, que Jesus disse que é pelo Espírito Santo que nós entendemos as Escrituras. Não é por causa do pastor, é pelo Espírito. É o Espírito Santo que dá entendimento. É o Espírito Santo de Deus que nos dá poder. Ele continua, eu te busco de todo o coração. Você quer ter uma boa consciência? Busque a Jesus de todo o coração, como quem busca ouro e prata. Então, como que eu posso ter uma boa consciência? Buscando. Busca Jesus. Você busca solução para todas as coisas, você busca entender o coração dos outros, você busca entender o que está acontecendo ali, você busca entender o que está acontecendo lá, você busca entender o que está no movimento político, você busca entender como é que funciona o mercado financeiro, você busca entender como é que a sociedade está, você busca entender um monte de coisa. Busque a Deus. Como quem busca ouro e prata. Se você fizer isso todos os dias, você vai ter uma boa consciência. E quem tem uma boa consciência, ama a Deus e ao próximo. E ele continua, versículo 11, guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Guardar, praticar, memorizar, porque em algum dia na sua vida você vai se lembrar, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar daquilo. Por isso que nós ensinamos para as crianças a memorização das Escrituras. Mais uma coisa que você pode fazer para ter uma boa consciência, pedir a Jesus, ensina-me os teus decretos. Se você não sabe uma coisa, pede para Jesus, peça com fé.
Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Não é pelos lábios eu canto todas as músicas do Hillsong United. Não é pelos lábios que eu canto todas as músicas do meu cantor, que não é gospel, canta. Não é pelos lábios que eu falo de todas as coisas que o meu político favorito fala e faz. É pelas coisas que os meus lábios dizem a respeito da lei de Deus. Você está entendendo que é um modificar de comportamento geral de vida. É todos os dias. É todos os dias você pega a Bíblia, você fala da Bíblia, você lê a Bíblia. Quando eu estava memorizando 1 Timóteo 1,5, né? De vez em quando eu olhava para a Rosa assim, e o objetivo dessa instrução, né, filha? No carro, até que eu ia explicar para ela o que seria. É todos os dias. Ele continua. Regozijo em seguir os teus testemunhos. Alegria na obediência. Alegria na obediência. Não é aquela obediência com cara amarrada. É alegria na obediência a Deus. É quando você obedece a Deus, é com alegria. E essa alegria de seguir os mandamentos é como quem se alegra com grandes riquezas. Imagina aqui que hoje alguém chega para você assim, teve uma pessoa que morreu aí, ele deixou um testamento para você, com o teu nome completo lá, com R$1 bilhão. Né? Como é que você vai ficar? Legítimo, tá? Testamento legítimo. Você vai ficar o quê? Triste? Acabrunhado? Não, né? Você vai ficar alegre, feliz. Então, regozija-se em seguir os mandamentos, os testemunhos de Deus. Quando você faz isso, você está construindo no seu coração uma boa consciência. Não se tem uma boa consciência fora de Deus, fora das Escrituras. Aí versículo 15, meditarei nos teus preceitos. Meditar, todo dia. Por exemplo, se eu chegasse assim, eu vou dar um exemplo bem simples. O que você fez com a mensagem, ou o texto bíblico, das mensagens do domingo passado, domingo retrasado? Hebreus 12, de 1 a 4. O que tu fez com isso? O que você fez com isso? Está entendendo? Não é o quanto a gente entende intelectualmente, é o quanto a gente verdadeiramente medita na palavra de Deus. Você não precisa o tempo todo. Mas, por exemplo, vamos viver essa semana? Vamos lá comigo. O objetivo dessa instrução, vamos lá, repete. O objetivo dessa instrução é o amor. De novo, o objetivo dessa instrução é o amor. Que procede. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de uma boa, de um coração puro e de uma fé não fingida. Pronto. Você memorizou um texto da Bíblia. O que você pode fazer? Medita a semana toda sobre isso. O que isso quer dizer, Senhor? Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia, Senhor? E o objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo sobre isso?
É isso que ele está dizendo aqui. Meditar nos teus preceitos, dar atenção. Dar atenção. E aí ele encerra no versículo 16, tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Está aí uma forma como que você pode ter uma boa consciência. Deu para entender isso? Então, para encerrar essa parte, eu ir para o último ponto, Atos 23. Atos 23, 1 e depois Atos 24, 15 e 16. Atos 23, 1. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. 24, 15 e 16. Eu vou ler o 14 para poder fazer sentido. Confesso-te, porém, que adoro a Deus, o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito dos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto da justiça como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Uma consciência limpa, uma boa consciência, não carrega a culpa do pecado que já foi lançado em Cristo Jesus. E se não há mais condenação para você, não há mais condenação para o outro que também é teu irmão. Então, para que eu ficar julgando o pecado do outro? Porque não há mais condenação, nem para você e nem para o outro. Isso é ter boa consciência. Nós precisamos, segundo Paulo, segundo Lucas aqui em Atos 24, especialmente no versículo 16, ele conserva, ele preserva, ele persevera em ter uma boa consciência. Isso é empenho, isso é dedicação, isso é foco. Preservar em manter uma boa consciência. De que forma? Obedecendo. Mais obediência, mais sensível à vontade de Deus. Mais sensível à vontade de Deus, mais coisa boa, mais coisa agradável e mais coisa perfeita. Vou me tornando mais parecido com Jesus. E para encerrar, meus irmãos, Paulo fala da terceira coisa, uma fé não fingida. Eu fico imaginando assim, na verdade, se é fé, não é que tem a fé verdadeira e fé fingida, né? Mas acho que Paulo está querendo nos mostrar aqui que nós podemos nos enganar. Nós podemos achar que o que nós vivemos é fé, e pode não ser fé. A fé não fingida. Se você anda como aqueles que eu li no versículo 6 e 7, defendendo discussões inúteis. Se você anda buscando coisas que desagregam, buscando coisas que te afastam de Deus, você pode estar confundindo a sua fé. Agora, o que é uma fé não fingida? Se você pudesse, como é o nome dele? Brennan Manning, escreveu o livro Confiança Cega. Ele resume assim, se eu pudesse resumir a vida cristã, eu resumi em uma palavra. Sabe qual é a palavra? Confiança, fé. A confiança não é uma coisa fácil. Mas quando você tem confiança em Deus, quando você tem fé em Deus, 3 coisas acontecem na sua vida. 3 coisas. Crescimento espiritual, avanço
e vida e plenitude de vida. Quando você confia em Deus, quando você tem fé em Deus, você cresce, você avança e você começa a experimentar uma vida que você nunca viveu. Então você quer saber se você realmente confia em Deus? Você quer saber se você realmente tem fé nas verdades de Deus? Está crescendo? Você está avançando espiritualmente? A tua vida está se tornando uma vida mais plena do que foi ontem? Agora, se a sua vida é a mesma de 1º de janeiro de 2022, de 2021, de 2020, tem alguma coisa errada aí que não está certa. Fé e confiança é testada no fogo da provação. O maior obstáculo na nossa jornada pelo caminho da confiança é a opressão da insegurança, da incompetência, da inferioridade e da baixa autoestima. Quem confia em Deus anda seguro, entende que a competência é do Espírito Santo, que chama pessoas incapazes para fazer o que só Ele pode fazer, não tem o sentimento de inferioridade, mas de filho amado de Deus, e não tem essa questão de baixa autoestima. Eu sou filho de Deus, sou filho do Rei. Se você está vivendo insegurança, incompetência, inferioridade, baixa autoestima, segundo o Brenner, você precisa confiar em Jesus. Você precisa de uma fé não fingida. Porque você pode estar vivendo uma vida religiosa, você pode estar vivendo uma vida, mas se desviando de Jesus. A Bíblia chama isso de apostasia. A apostasia, meus irmãos, não vai ficar a igreja com bancos vazios, não. A apostasia é uma igreja cheia de gente, mas sem Deus, sem fé, sem esperança, reagindo do jeito que quer e não através da obediência a Deus. Fé não fingida é uma confiança cega na pessoa de Jesus. Fé não fingida é você ouvir essas palavras de Jesus. Eu lhes dou a minha palavra. Abre aí para terminar, João 14. João 14. João 14, versículo 1. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Foi o que Jesus disse. Em outras palavras, é Jesus dizendo assim, ó, fica tranquilo, eu te dou a minha palavra. Eu estou com você todos os dias, não importa o que as suas emoções e a sua mente está dizendo. Creiam nas minhas palavras, creiam em mim. Isso que eu disse vai acontecer. Ter uma fé não fingida é você entender que as promessas de Deus vão acontecer na sua vida. Você pode estar chorando, você pode estar triste, você pode estar se sentindo sozinho, mas você está com Jesus. Eu peguei eu não costumo mencionar monges aqui não, tá? Mas eu peguei uma frase de um monge beneditino, que quando a gente está, sabe aqueles momentos da vida da gente, que a gente está assim, parece que está tudo vazio, que não tem ninguém por perto, que Deus evaporou, sumiu, desapareceu da minha vida. Ele fala assim, sinto-me no vazio, mas o vazio está totalmente saturado de amor.
Eu diria assim, olha, você pode se sentir num vazio, mas esse vazio está saturado do amor de Deus por você. Isso é fé, não é sentimento. Cuidado para você não confundir fé, espiritualidade com emoção. Eu tenho que sentir a presença de Deus. Você não precisa sentir a presença de Deus, tem que crer na presença de Deus. Ele está aqui, está no teu coração. Mesmo que você esteja passando por tribulações, Ele está presente. Se nós fizermos isso, meus irmãos, e a minha conclusão é, se continuarmos a culpar os outros por causa das nossas fraquezas e fracassos, rejeitamos a nossa responsabilidade que Deus nos dá para dirigir a nossa vida de acordo com a palavra dele. Então, a partir de hoje, você tem 3 coisas que você não pode deixar de fazer. Você precisa continuar olhando para Jesus, porque Ele é a pessoa que te amou primeiro, em toda e qualquer situação. Não importa, Ele ama você incondicionalmente. E se você continuar expressando o seu amor por Jesus, essas 3 coisas vão ajudar você a amar mais a Deus, a amar mais o próximo, e vai ajudar você também a olhar e manter seu foco a Jesus. É um coração puro, é uma boa consciência e é uma fé não fingida. Que Deus te abençoe, que Deus possa te abençoar, nos abençoar, abençoar a minha vida, para a gente poder ter uma vida totalmente diferente, um comportamento totalmente diferente, uma reação totalmente diferente, uma forma de olhar a vida, as circunstâncias, as pessoas, o próximo, o meu irmão, a minha irmã, de uma forma totalmente diferente do que nós estamos fazendo hoje. E nunca se esqueça que todas as vezes que você obedecer a Deus, é a vida de Deus sendo vivida em você, ou por você. Todas as vezes que você obedecer a Deus, você está sendo santo, você está sendo, tendo uma vida de santidade. Todas as vezes que você obedecer a Deus, aquilo que você está fazendo é bom, é agradável e perfeito. Porque quando Deus diz, é porque é o melhor, e é porque é perfeito. Porque quem diz, o que diz, é puro e é perfeito. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Os irmãos podem vir, nós vamos orar, vamos cantar mais uma música. Vai ser momento também de você colocar a sua vida diante de Deus em oração. Não se distraia, mas concentre a sua vida agora em Jesus. E quando nós estivermos cantando, no primeiro momento da música, coloque sua vida diante de Deus. Tome uma decisão agora diante de Deus. Depois da primeira parte da música, aí se você trouxe seus dízimos e suas ofertas, você também pode fazer a entrega se você não fez ainda. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essas instruções que o Senhor nos dá e com o objetivo de estabelecer o amor do Senhor na nossa vida, no nosso coração, através de um coração puro, através de uma boa consciência, através, ó Deus, de uma fé não fingida. Ajuda-nos aqui essa semana, seja uma semana, ó Deus, de meditação nas Escrituras, meditar no texto de Hebreus, ou no texto de Timóteo, ou no texto do Salmo 119, mas que esta semana seja uma semana, ó Deus, onde a doutrina, a oração, a comunhão e o partir do pão seja uma realidade diária na vida de cada um de nós. Mais uma vez, Pai, muito obrigado. Atua nos nossos corações. Pai, faça com que essa igreja demonstre a fé no Senhor, ó Deus, sendo uma igreja obediente ao Senhor e uma igreja amorosa. Faça com que essa igreja, Senhor, seja uma igreja que demonstre também o seu amor pelo Senhor, para que nós possamos alcançar esse alvo de R$7.000. Atua, Senhor, nos nossos corações, em nome de Jesus.
Amém.